o destaque para votação em separado da imputação de crime à senhora Presidenta da República, a que se refere o relatório aprovado na Comissão Especial de Impeachment, acerca do que seria realização de operações de crédito com instituição financeira, as chamadas pedaladas. Fica até sem graça, senhor presidente, porque, na verdade, não há necessidade de novos argumentos. Basta ler o que escreveu o procurador da República, que é o que tem a última palavra neste processo e que pede o seu arquivamento. Portanto, vou aqui ler exatamente o que disse o procurador da República. Não há nenhum ato da senhora Presidente da República pelo qual se possa a ela atribuir qualquer responsabilidade pelo suposto atraso de pagamento das subvenções no âmbito do Plano Safra. O senhor procurador titular do terceiro ofício... Eu vou esperar, senhor presidente, faço questão da sua atenção, para mim é importante. O embaixador espera para daqui a pouco. O senhor procurador titular do terceiro ofício de combate à corrupção da Procuradoria da República do Distrito Federal determinou o arquivamento de procedimento de investigação criminal. Pediu que arquivasse. Entre aspas, não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário, que é o produtor rural. Os bancos não, ainda continua o procurador, os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros, dos quais esta sequer é garantidora. Apenas custeia parte dos juros. O Plano Safra, de acordo com a Lei 8.927, ainda do governo do ex-presidente Collor, oferece subvenções com o objetivo de garantir competitividade à agricultura brasileira, da mesma forma que no PSI, no Programa de Subvenção à Indústria. A União cabe apenas a equalização da subvenção por meio de pagamento ao Banco do Brasil da diferença entre as taxas de juros inferiores concedidas aos agricultores e as taxas superiores praticadas pelo mercado. Encerra o senhor procurador do Ministério Público, de modo que o sistema resultaria, se fosse diferente, engessado. E essa, obviamente, não era a intenção da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero aqui lembrar a todos que os volumes de subvenção para os agricultores do Brasil que nos ouvem neste momento, a presidente Dilma foi a campeã dos últimos 40 anos da subvenção aos produtores rurais, que é justamente oferecer aos produtores um juro menor do que é o praticado no mercado. Por ter ajudado os produtores, por ter entendido e tido a sensibilidade de que a agricultura é o motor, um dos motores mais importantes da economia nacional, em 5 planos safras, a presidente Dilma colocou e investiu 43 bilhões de reais de subvenção. Não é empréstimo, os empréstimos são muito maiores. E isso ocasionou um aumento na área plantada em 10%, aumentando a produção agrícola em 17%, apenas com o aumento de área, fora o aumento da produtividade, através também do financiamento pelo PSI de máquinas e implementos agrícolas, sendo que no governo Lula foi financiado 26 mil máquinas por ano, no governo Fernando Henrique 23, mas no governo da presidente Dilma foram 60 mil máquinas por ano, durante os 5 anos, quase 300 mil máquinas para que a agricultura brasileira pudesse continuar a ser pujante como é hoje. Quero lembrar que no governo da presidente Dilma, pessoa física, houve um aumento de 400% no acesso ao crédito. Antes, os brasileiros, pessoa física, participavam com 5% do PIB, e agora são 27% pessoa física.
Agradeço a Vossa Excelência. Convido o senador Ricardo Ferraço para encaminhar a favor do destaque. A favor do texto destacado. A favor do texto. A favor do texto. Tem razão. A favor do texto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a mesma ladainha, a música de uma nota só, que todos nós ouvimos e debatemos ao longo dos últimos meses na Comissão Especial do Impeachment. A ladainha de que a presidente da República não cometeu qualquer crime, como se esses crimes fossem cometidos pelo além. A presidente da República atentou contra as leis orçamentárias e as leis fiscais do nosso país. E, ao fazê-lo, mergulhou o nosso país na mais complexa e grave crise econômica da história da República Brasileira. Desafios já vencidos e superados pela sociedade brasileira voltaram à cena e voltaram a frequentar o dia a dia da sociedade brasileira. Eu me refiro a desafios como o da inflação, como o da recessão e o desemprego, que já soma mais de 12 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho e não têm o que fazer com a sua carteira de trabalho. Mas não apenas isso. Atentou também contra a probidade administrativa. E o conjunto da obra é que não apenas o seu governo, mas também as estatais brasileiras, o maior dos nossos símbolos, a Petrobras, os nossos fundos de pensão, foram apropriados por uma política de baixíssima qualidade, transformando o interesse público numa espécie de puxadinho e quintal dos mais absolutos interesses escusos que foram patrocinados pela presidente Dilma e pelos seus aliados. Publicou decretos sem autorização legislativa, mas não apenas isso. Invadiu a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando contratou operações de crédito sem autorização. E não fez isso apenas em 2015. Fez isso em 2014. Fez isso em 2013. Chegando a consumar passivos da ordem de até 60 bilhões de reais. Houve um tempo em que os bancos estaduais financiavam os governos estaduais e que os bancos federais também financiavam o governo federal. Isso foi proibido, isso foi uma premissa muito importante para que nós organizássemos as finanças públicas brasileiras, que foram absolutamente desorganizadas, por dolo, de caso pensado, por estratégia para fraudar e para implementar uma farsa que está absolutamente consolidada, pois o Senado da República acaba de aprovar a pronúncia por 59 votos. Esse é o fato mais importante da noite, abrindo oportunidade para que nós possamos agora, no julgamento final, consolidarmos todo esse processo. Mas, ao fim, senhor presidente, ministro Lewandowski, eu me dirijo a Vossa Excelência para fazer aqui um questionamento. Eu imagino a sofridão do coração de Vossa Excelência, como presidente e guardião da Constituição Federal,
tendo que ouvir no seu silêncio, como magistrado, juiz de primeiro grau, desembargador, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, a retórica carcomida e surrada de que esse processo em curso é um golpe, sendo Vossa Excelência o guardião da Constituição Federal. E a pergunta que não quer calar: Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a senadora Vanessa Graziotin para encaminhar contra o texto. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu tenho dito e repetido muitas vezes nos debates acerca desse processo que não é de impeachment, porque não há crime de responsabilidade, e se não há crime de responsabilidade é golpe, senhor presidente, que não é risível o processo como um todo porque é trágico. Através dele, uma presidente que foi democraticamente eleita no país poderá perder o seu mandato. Perder por uma única razão, não porque tenha cometido qualquer tipo de crime, mas perder porque aqui no Congresso Nacional se formou uma maioria que não a aceita mais no poder. E, além de tudo, nós somos obrigados a ouvir isso que nós acabamos de ouvir. Um senhor senador que vem à tribuna para falar, para defender uma posição que consta do relatório do relator Anastasia em relação ao Plano Safra. E esse senador diz o seguinte, que lá vem os defensores da presidente Dilma com a mesma ladainha. O que ele queria que nós fizéssemos aqui dessa tribuna, quando fizemos um destaque e nos inscrevemos para defender esse destaque? O que deveríamos nós falar que não fosse a respeito da questão do Plano Safra, que foi exatamente o que a senadora Cátia Abreu fez do primeiro ao último minuto que ela tinha direito. Mas o senador que me antecedeu não falou uma linha, não falou duas, não falou três, não falou 10 palavras sequer em relação ao Plano Safra. Por quê? Por uma única razão, porque eles sim é que repetem diariamente a mesma ladainha. Sobem à tribuna, usam os microfones para falar da crise econômica, para dizer que a presidente Dilma é a responsável por tudo. Não é isso que nós estamos discutindo aqui, mesmo porque isso não é verdade. O que nós estamos aqui é discutindo o Plano Safra. E eu digo o seguinte, se houvesse um mínimo sinal que fosse, um mínimo sinal de imparcialidade nesses senadores, na maioria desses senadores que aqui estão, um mínimo de parcialidade, um sinal pequeno que fosse, esse item, Plano Safra, já teria sido excluído da denúncia inicial. E teria sido excluído por quê? Primeiro, pela posição da perícia. A perícia é muito clara. Dr. José Eduardo Cardoso foi brilhante em recolocar todos os pontos aqui quando fez a defesa da senhora presidenta. Primeiro, porque a perícia disse não há participação da senhora presidente no Plano Safra. A lei é de 1992. Quem opera o Plano Safra é o Ministério da Fazenda junto com o Banco do Brasil. Não há uma interferência sequer da senhora presidenta da República. Mas, não bastasse isso, veio o Ministério Público Federal. E vejam os senhores e as senhoras, quem provocou o Ministério Público Federal? Não digo o Tribunal de Contas da União, porque não foi o Tribunal de Contas da União. Foi o Procurador de Contas do Tribunal de Contas da União, Dr. Júlio Marcelo, que provocou. Pois bem, teve a resposta que merecia. Teve a resposta, porque o que disse o Ministério Público Federal? Primeiro, que não é operação de crédito. Um inadimplemento não pode ser caracterizado como uma operação de crédito. Segundo, ele fez até, não diria piada, mas ele chegou
a diminuir profundamente o que disse a tese levantada pelo Ministério Público, que o que caracteriza a operação de crédito é o tempo da dívida e o alto valor. Pois bem, vejam os senhores, esse aqui é o quadro que está contido no relatório. Os atrasos, os passivos da União perante o Banco do Brasil em relação ao Plano Safra vem desde 2000. E por que só agora? Por que só agora incriminar uma presidente? Ou por que só agora achar que a operação de crédito não é mais inadimplemento? Por quê? Por uma razão. Querem tirar uma presidente, mas não há crime, então inventam um crime. É por isso, senhor presidente, que nós aqui falamos com consciência muito tranquila. E eu tenho certeza absoluta que antes do que muitos pensam, a história reporá a verdade e fará a justiça. Muito obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o senador Romero Jucá a encaminhar a favor do texto. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela forma como preside essa sessão e conduz a Constituição brasileira. O Senado Federal se sente engrandecido com a presença de Vossa Excelência. Falo aqui em nome e por delegação do líder Eunício Oliveira, que ia usar a palavra, mas por um problema de voz, pediu que encaminhasse aqui a posição de defesa do relatório do senador Anastasia e contra o destaque. Vou ser rápido, senhor presidente. Não se discute aqui a questão do benefício ou não de crédito agrícola ou compra de equipamentos. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo aqui que alguns senadores apresentaram um destaque usando de uma falácia, tentando retirar do texto algo que está cristalinamente apresentado pelo senador Anastasia como crime de responsabilidade. Empréstimo sem autorização, recursos financeiros tomados do Banco do Brasil sem a devida cobertura. Usaram aqui o texto do Ministério Público Federal do GDF, que em parte coloca uma questão no que diz respeito ao aspecto penal. Mas esse mesmo procurador diz que é inegavelmente comprovado o crime de improbidade administrativa. Portanto, através do artigo 85, inciso 5, está comprovado também o crime de responsabilidade. Não há o que discutir. O senador Anastasia foi preciso. Portanto, a nossa posição é a posição de manter no texto a configuração do crime e exercer aqui efetivamente a vontade da maioria do povo brasileiro e a maioria do Senado da República. Nós encaminhamos pela manutenção do texto, em defesa do relatório do senador Anastasia e em defesa do Brasil. Muito obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. Peço à Secretaria-Geral da Mesa que prepare o painel eletrônico. Mais uma vez, peço licença para esclarecer como vamos votar. Quem vota sim, aprova o texto destacado do parecer, mantendo-o. E o voto não rejeita o texto destacado e retira-o do parecer. Então, as senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Pois não. Pois não. Senador Jucá, Vossa Excelência está esclarecendo como vai votar. Eu estou esclarecendo a minha posição, que encaminhei sim a manutenção do texto, para que não reste nenhum tipo de dúvida. Perfeito. Então, o senador Jucá esclarece que, votando sim, senador Lindenberg, pela ordem. Eu quero chamar a atenção que não pode haver encaminhamentos partidários. O senador Romero Jucá aí tentou induzir uma orientação de voto. Nesse momento, isso não é permitido. Lideranças partidárias, cada senador é um juiz aqui. Pois não. Eu agradeço a observação de Vossa Excelência. Eu estou tomando a manifestação do senador Jucá apenas como um esclarecimento de como Sua Excelência irá votar. Mas é oportuna a votação, o esclarecimento de Vossa Excelência, que reforça apenas aquilo que consta do roteiro que nós elaboramos conjuntamente com as lideranças. Então, podem votar. Já?
aparecer mais. Como é que isso aqui? Não. Está encerrada a votação. Podemos abri-la. Já estava encerrado. Não tem mais. Retificando. Pois não. Ela pode fazer em ata, constará em ata. Tá. Pode falar e constará em ata. Pois não. É a Fátima Bezerra que retificou? Ela, não sei, ela não falou. Não, mas não importa, né? Tá correto, ela votou correto. Tá bom. Bem, resultado da votação. 58 votos sim, 22 não, nenhuma abstenção, 80 senadores presentes. Portanto, o texto do parecer destacado referente às operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, intituladas ou chamadas pedaladas fiscais, ficou mantido.